Boa noite, família. Que Deus te abençoe. Nós estamos na Escola da Fé e é um prazer poder compartilhar esse momento com você. Estamos de série nova, né? Vamos dar a sequência no nosso segundo encontro a respeito de janelas de Deus para uma nova visão. E o tema de hoje basicamente é: abra a janela de Deus para receber a visão. É muito bacana, muito especial, tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Só que antes, eu gostaria que você ficasse atento à agenda do que está acontecendo na nossa igreja. Para isso, eu convido você a nos seguir nas redes sociais, ou está aparecendo aí no vídeo para você poder acompanhar. Nós estamos no Facebook, no Instagram e também no nosso canal do YouTube. Você pode acompanhar a série de mensagens todas por lá. Aproveita também, pega o link dessa mensagem e encaminha para aquele seu ente querido, ou aquele que você deseja compartilhar essa mensagem. E eu tenho certeza que vai ser um momento muito especial para você e para a vida desse seu querido. Amém? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos seguir para esse encontro que chama Abra a janela de Deus para receber a visão. Eu gostaria de começar com uma citação de Khalil Gibran, artista e ensaísta de origem libanesa. Ele diz o seguinte: um livro é como uma janela. Quem não o lê é como alguém que ficou distante da janela e só pode ver uma pequena parte da paisagem. Vamos nos concentrar neste momento da mensagem, desse nosso momento do estudo, em refletir a respeito do que significa, abrir as janelas e o que significa fechar as janelas, ok? A janela, ela nos traz uma ideia imediata de visão, ar, beleza, possibilidade, movimento e saúde. Quando a gente pensa nessas ideias, a gente pode entender e aplicar perfeitamente esse entendimento na vida cristã. Podemos usar essa metáfora, por quê? Para que a gente possa entender o sentido de ampliar a visão e colocar a vida em perspectiva. Vamos aprofundar um pouquinho isso. Você já teve a oportunidade de ver uma pessoa que sofre de depressão profunda? Já conviveu com uma pessoa dessa forma? Se você não teve essa experiência, talvez tenha visto em um filme ou em um desenho. Uma das principais marcas de uma pessoa que tem esse quadro de depressão profunda ou que traz sobre si um sofrimento muito grande, um dos principais sinais que essa pessoa demonstra é que essa pessoa está fechada para o mundo. Ela está fechada para os relacionamentos. Você percebe muitas vezes, principalmente em filmes, que uma pessoa que está sofrendo, às vezes ela tem a tendência de estar em um quarto fechado, muitas vezes um quarto escuro, janelas fechadas, ou seja, o sofrimento a colocou em um quadro defensivo, em uma posição de não estou aberto para a vida. E aqui está o nosso primeiro alerta. Nosso primeiro alerta aqui dessa noite: o sofrimento, se você deixar, a angústia, se você permitir, ela tem o poder de fechar as janelas da sua alma. Olha só que grave. E qual o problema disso? Qual o problema de você viver, andar, passar os seus dias com as janelas da sua alma fechada? É porque isso te coloca em um estado de embotamento. E embotamento de tal forma que você não percebe as coisas acontecendo à sua volta. Você permanece estagnado, você permanece parado e a vida não para. As coisas acontecem. E principalmente quando nós estamos no reino do Senhor, nós percebemos que a vontade de Deus, ela é uma vontade dinâmica. Os propósitos do Senhor estão sempre em andamento. Então esse é o problema de passarmos muito tempo com as janelas da nossa alma fechadas. Nós estamos impedidos, nós ficamos impedidos de
perceber aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós. E é exatamente esse é o ponto, a ideia que nós vamos trabalhar nessa mensagem. Nós não podemos permanecer. O chamado que o Espírito Santo faz para mim e para você nessa noite é: não podemos permanecer com as janelas da nossa alma fechadas. Por quê? Porque vivemos uma nova estação, vivemos um novo tempo, um tempo do Senhor preparado, de tal forma, trazendo consigo novos projetos, novos desafios, novos caminhos. É o ano do novo, como nós falamos aqui na nossa família espiritual. É o ano do novo. Então nós precisamos fazer tudo aquilo que é possível para estar atento, para estar aberto, para estar sensível àquilo que o Senhor tem preparado para nós. Não podemos deixar de aproveitar nada que o Senhor tem reservado para nós nesses dias. Precisamos buscar receber do Senhor uma nova perspectiva. E aí, quando a gente fala o que é perspectiva, quando eu falo isso, eu estou falando de uma nova representação, de um novo entendimento da vida, um novo entendimento dos propósitos de Deus, um entendimento que seja o quê? Tridimensional, ou seja, algo que seja profundo, que permita você perceber o quê? Espessura e profundidade da vida. E é muito importante nós começarmos a pedir esta nova perspectiva da parte do Senhor. Por quê? Porque muitas pessoas vivem os seus dias de uma forma rasa, de uma forma insípida, sem sabor, uma experiência com o Senhor sem nada de profundo. Então nós precisamos pedir isso ao Senhor. Uma das pessoas que a gente pode usar para ilustrar isso na Bíblia foi Jó. Jó, em sua experiência, ele precisou abrir as janelas de sua alma, a fim de receber uma nova perspectiva de Deus. Todos nós conhecemos a história de Jó. Todos nós sabemos o tanto que este homem sofreu. Ele tinha uma forma de entender e de encarar a vida, e encarar o Senhor. Ele tinha uma forma, ele estava muito fundamentado na sua justiça, no entendimento da sua conduta. Mas só que depois de todo esse processo pelo qual ele passou, ele fez a declaração que está escrita em Jó 42:5. Antes eu conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Talvez seja tempo de você começar a reparar o Senhor com seus próprios olhos, e não com os olhos do sofrimento, e não com os olhos da dor, da depressão, do trauma, com os olhos da experiência do passado. Mas para isso, abra a janela de Deus para receber a visão. Leia comigo 2 Reis 13, versículo 16 e versículo 17. 2 Reis 13, versículo 16 e 17. Pegue um arco em sua mão, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse: abra a janela que dava para o leste e atirar. O rei fez então, e Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Olha só que interessante, olha a simbologia do abrir a janela. Perceba que nessa história aqui contada em 2 Reis, a ação, a profecia, que muitas vezes no Antigo Testamento, ela faz uso de elementos visuais,
de elementos ilustrativos para demonstrar a mensagem do Senhor. Então a gente percebe que aqui que a mensagem do Senhor, ela começa com o quê? Abra as janelas. Perceba, saia do seu isolamento, saia da sua condição e se abra para uma nova realidade com o Senhor. E a partir dali ele pôde o quê? Receber a profecia de: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Vamos falar agora de alguns pontos que nos permite ter uma ideia, ou que nos permite assumir uma condição de janelas abertas, ok? Enquanto a gente fala de janelas abertas, a gente está falando de uma postura aberta e sensível ao novo do Senhor. Ao contrário que quando falamos de janelas fechadas, estamos falando de resistência, estamos falando de embotamento, de falta de percepção daquilo que o Senhor tem para nós. Primeiro ponto, nós precisamos andar em santidade diante do Senhor. Essa é uma atitude que nos leva a abrir as janelas do Senhor, para então receber uma nova visão. Veja o que diz o texto: e fez o que o Senhor reprovava, seguindo os pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer, e não se afastou deles. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e por longo tempo ele os manteve sob o poder de Hazael, rei da Síria, e seu filho Ben-Hadad. Jeoacás é o rei aqui que está sendo descrito aqui nesse nosso texto, nesse versículo 2 a 3. Jeoacás, ele se manteve fechado nos pecados de Jeroboão. Jeroboão foi um rei que foi uma grande referência para a história de Israel, mas uma grande referência de pecado, uma grande referência de comportamento reprovável diante do Senhor. Ele foi uma grande referência, da mesma maneira que nós temos Davi, sendo uma referência de homem segundo o coração de Deus. Jeroboão era um homem referência de como desagradar a Deus. E Jeoacás aqui nessa passagem, nesse texto que orienta o nosso estudo, ele se manteve fechado nesses pecados, levando não só a sua vida a um estado de ruína, mas também ensinando e conduzindo o povo a um estado de pecado. Então perceba que para que a gente consiga abrir as janelas do Senhor, para então receber uma nova visão, nós precisamos estar atentos e reconhecer aquilo que está à nossa volta, aquilo que aborrece o Senhor. Nós não podemos ser passíveis, nós não podemos assumir um discurso de que Deus entende, de que Deus aceita, de que para o Senhor está tudo bem, está tudo legal. Quando mantemos esse discurso, nós nos mantemos fechados para o novo do Senhor. Nós mantemos fechados para o propósito do Senhor. Nós não podemos viver na plenitude a ideia daquilo que o Senhor entende, ou Ele prepara para nós como novo. E olha que não é pela vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor é que todos sejam salvos, a vontade do Senhor é que todos sejam abençoados, a vontade do Senhor é que todos sejam vitoriosos. Mas o problema aqui denunciado nesse texto é que nem todos são sensíveis para perceber ou receber esse cuidado do Senhor. Então esse é um cuidado que nós temos que ter com a nossa vida. Esse é um cuidado que nós temos que ter com a nossa família. Não podemos permanecer mais tempo parados, presos, vinculados a práticas que nos afastam ao Senhor. Não podemos ficar contentes em receber apenas migalhas, enquanto o Senhor ele tem um banquete reservado para nós. Então o primeiro passo
ande em santidade diante do Senhor. E santidade não tem a ver com a ideia de perfeição. Não tem a ver com uma ideia de perfeição. Não tem a ver com uma ideia de, nossa, se a pessoa é santa, ele não pertence a esse mundo, ele está quase voando, tal. Não tem nada a ver com isso. Santidade aqui descrita no texto é uma pessoa que está comprometida em viver uma vida desenvolvendo o seu caráter nos moldes dos valores que agradam a Deus. Nós precisamos estar comprometidos em sempre fazer melhor. Isso é o que o Senhor espera de nós. Que nós precisamos estar sempre tentando, avançando. Essa é a santidade pela qual você é chamado a viver. Toda vez que você cometeu algum erro, não hesite em pedir perdão pelos seus pecados, porque o Senhor, Ele é fiel e justo para te perdoar. Ele é para te perdoar. Jesus já pagou o preço. Então não fique fechado em pecados e práticas antigas. Outra dica: jamais volte a práticas de pecados do passado. O versículo 4 e 6 ilustra bem isso. Então, lembra, Jeoacás, no versículo anterior, ele fez o que era mal. E o Senhor colocou todo Israel sobre o domínio da Síria. E aí o que aconteceu? O sapato começou a apertar, né? Então o que ele fez? Jeoacás fez aquilo que muitas vezes a gente faz quando a gente está passando por um aperto. Olha o texto. Então, viu que a situação ficou difícil, Jeoacás buscou o favor do Senhor, e este o ouviu, pois viu quanto o rei da Síria oprimia Israel. O Senhor providenciou um libertador para Israel, e eles escaparam do poder da Síria. Assim que os israelitas moraram em suas casas como anteriormente, mas continuaram a praticar os pecados que a dinastia de Jeroboão havia levado Israel a cometer, permanecendo neles. Inclusive a coluna sagrada permanecia de pé em Samaria. Nada havia sobrado do exército de Jeoacás, com exceção de 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados de infantaria, pois o rei da Síria havia destruído o restante e reduzido a pó. Eu resumiria esse ponto como: a vida, ela acontece para frente e não para trás. Pare de ficar preso a práticas do passado. Às vezes nós vivemos experiências maravilhosas com o Senhor. Nós recebemos respostas maravilhosas do Senhor, que levam a nossa vida ou que nos dão um livramento de uma angústia muito grande. Mas só que quando nós somos levados a uma nova estação ou a um novo ciclo, temos uma tendência terrível de nos esquecer do Senhor no momento em que vivemos um momento de tranquilidade. E quando fazemos isso, temos a tendência de repetir aquilo que não foi resolvido no passado. Temos uma tendência de reassumir práticas não resolvidas e não abandonadas. Então, meu querido, não adianta nada, você não vai haver avanço na sua vida enquanto você ficar correndo para o Senhor apenas nos momentos de aperto. Não haverá avanço. Você precisa assimilar dentro da sua mente uma ideia de continuidade, uma ideia de avanço, uma ideia de crescimento. Se você hoje se alimenta do Senhor, cultive esse hábito de uma forma que ele se permaneça continuamente na sua vida. E aí você vai perceber a nova visão do Senhor sendo derramada sobre a sua vida. Você vai perceber que a vida que está acontecendo à sua volta vai ser percebida de uma forma diferente. Mas isso nunca pode acontecer se nós ficarmos fazendo esse ciclo de vai e volta. Eu dou um passo para frente, aí o sofrimento afasta, aí eu dou um passo para trás.
Eu dou um passo para frente, dou um passo para trás. Quebre isso. Se isso é uma realidade na sua vida, quebre isso e assuma uma nova postura. Olha só, ponto 3. Deixe os pecados dos seus pais para trás. No 37º ano do reinado de Jeoás, rei de Judá, Jeoás, filho de Jeoacás, olha aqui, já estamos falando da próxima geração, da geração seguinte, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 16 anos. E ele fez o que o Senhor reprovava e não se desviou de nenhum dos seus pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Antes permaneceu neles. Esse tópico aqui, esse passo, essa dica 3, ela fala sobre o cuidado com a nova geração. Talvez você esteja na postura de pai, talvez você esteja na postura de tutor, guiando a próxima geração. Você precisa tomar um cuidado de resolver os seus problemas, resolver a sua vida com Deus, a fim de não reproduzir nos seus filhos ou não reproduzir na próxima geração os seus defeitos de caráter, os seus defeitos de relacionamento. Você precisa tomar esse cuidado, você precisa ter esse carinho com a próxima geração. Talvez você não tenha conhecido, muitas pessoas justificam uma vida de frieza pela ausência de um pai amoroso ou de uma mãe amorosa. Eu sei que são pessoas fundamentais para nos apresentar a ideia de amor. Mas, à medida que nós entendemos que algo nos falta, nós encontramos no Senhor uma fonte eterna e perene que é capaz de suprir e de transformar toda a deficiência do nosso caráter. Mas nós precisamos reconhecer essa nossa deficiência e buscar isso do Senhor. Precisamos reconhecer que o Senhor é fonte de uma nova vida. Basta que nós a busquemos. No Senhor nós temos todas as nossas necessidades supridas. Nós temos. Então, resolva a sua vida por amor à próxima geração. Talvez você seja um jovem, que você esteja falando, eu estou fazendo isso porque eu aprendi do meu pai. Rompa com os pecados dos seus pais. Rompa. Não assuma compromisso com práticas erradas. Se o seu pai foi conhecido por uma conduta errada, no Senhor você recebe uma nova identidade. No Senhor você recebe um novo DNA, que se você deixar, tem o poder de redefinir a sua vida. Mas o problema não é a vontade do Senhor. O problema é a nossa disponibilidade. É o abrir as janelas, é o perceber esse novo DNA à nossa disposição. Por isso nós temos que ficar alertas. Por isso que essa série de mensagens, ela vem com essa proposta. Abra as janelas da alma, da vida e receba o novo do Senhor. Ponto 4. Receba e viva sua paternidade espiritual. Versículo 14. Meu pai, tu és como carros e os cavaleiros de Israel. Seguindo o texto, e Eliseu lhe disse, traga um arco, algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse, para abrir a janela que dava para o leste e atirar. O rei o fez, e então Elias declarou, esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre o rei da Síria. Ponto 5. Veja, haja com
compaixão até o fim. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. E ele golpeou o chão 3 vezes e parou. Então veja que nós estamos avançando com algumas dicas práticas. No passo anterior receba e viva a sua paternidade espiritual. Entenda que quando o autor nos propõe essa colocação, receba e viva a sua paternidade espiritual, ele está querendo, ele nos propõe o quê? Que no Senhor nós temos uma nova identidade, nós temos um novo entendimento, nós temos um novo jeito de ser, mas que é algo que nós precisamos receber. É aquilo que eu falei, no Senhor nós temos o nosso Pai, no Senhor nós temos a nossa mãe, ou seja, não temos falta de nada. O Senhor nos preenche com tudo aquilo que nós precisamos. Então nós precisamos receber essa paternidade, esse cuidado, esse abraço do Senhor. Então perceba que depois o profeta convida no passo 5 o rei a ver e a perceber. E aí ele começa a assumir o quê? O protagonismo. Ele começa a ter o quê? Atitudes na direção do propósito do Senhor. Ponto 6. Lance todas as tuas flechas pela janela que Deus te abrir. Esse aqui é uma outra dica muito interessante. Não desista dos projetos e propósitos que o Senhor colocou nas suas mãos. Às vezes nós abrimos mão dos sonhos de Deus na primeira tentativa ou na segunda tentativa. Não, lance as flechas até Deus mandar parar. Olha só, o homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Então iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a derrotará somente 3 vezes. Olha só, existe até um livro que é muito interessante, recomendamos a leitura, que é Até a Última Flecha. Esse livro já foi material da nossa célula. Nós trabalhamos uma série de estudos em cima desse livro. Foi algo muito interessante e muito impactante. Então nesse livro, o autor ele descreve exatamente essa questão. Quantas vezes nós desistimos das propostas do Senhor com muita facilidade? Quantas vezes nós desistimos? Quantas vezes nós abrimos mão de insistir? A ideia desse versículo que o autor nos passa é: permaneça no projeto de Deus até Ele te mandar parar. Deus te mandou, caminhe. Então caminhe, meu irmão, minha irmã, caminhe, ande. 1 quilômetro, 2 quilômetros, 10 quilômetros, 100 quilômetros, 1 ano da sua vida, 2 anos, mas caminhe, até que chegar um momento que o Senhor te mande parar. Essa é a chave desse texto. Nós não podemos parar quando nós bem entendermos, quando a gente acha que está bom. O Senhor sempre nos dá instruções do seu propósito. E por fim, eu gostaria de colocar o 7º ponto: honre e valorize as pessoas de Deus na sua vida. Está no versículo 20 e 21. Então Eliseu morreu. Veja que nós passamos pela história até a morte de Eliseu. Ele morreu e foi sepultado. Ora, tropas moabitas costumavam entrar no país em todas as primaveras. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Então jogaram o corpo do homem no túmulo de Elias e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Olha só, os homens de Deus,
aqui, o que a gente pode entender desse texto? Valorize as grandes pessoas, os seus líderes, as suas referências espirituais, ainda que elas não estejam vivas, os seus ensinamentos, eles têm o poder de transformar e de continuar influenciando a sua vida. Então aprenda a reconhecer o valor dessas pessoas e o marco e a transformação que fizeram na sua vida. Atos 13, 36. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus, em sua geração adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e seu corpo se decompôs. Se perseverarmos com ele, também reinaremos. Com esse versículo de 2 Timóteo 2,12, eu termino a mensagem de hoje. Entenda isso, meu querido. Estamos no ano do novo. Estamos numa nova estação. E o nosso cuidado pastoral com a sua vida é que você não deixe passar nada daquilo que o Senhor tem para esse tempo. Isso depende muito de uma postura ativa. Isso depende muito de uma postura assertiva, alinhada com aquilo que o Senhor tem para você. Saiba que se você estiver disposto ou disposta a avançar nesse propósito, o Senhor ele vai te honrar. O Senhor vai fazer e vai conduzir você a uma nova realidade espiritual. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida do meu irmão, da minha irmã, desse ente querido que está nos acompanhando. Eu peço que em nome de Jesus a mão do Senhor esteja sobre ele. Pai, derrama, Senhor, uma nova unção. Abre, Senhor, apresente a cada um uma nova perspectiva de vida. Que cada um, Senhor, possa ter um relacionamento mais profundo com o Senhor. Ajuda-nos a quebrar as amarras. Ajuda-nos, Senhor, a quebrar o nosso compromisso com o passado. E que assim possamos assumir, Senhor, uma nova realidade, uma nova visão junto com o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, é que eu oro e te agradeço. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido. Daqui a pouquinho a gente tem Escola da Fé, a Sala de Guerra, e você é o nosso convidado, tá bom? Começa logo agora às 9 da noite, tá bom? Que Deus te abençoe e uma boa noite.